Aproximadamente 40 pessoas, entre elas 20 vereadores, devem ser presas na manhã de hoje. Foram decretadas prisões preventivas e temporárias por conta de desvios de verbas indenizatórias. As prisões estão sendo feitas neste momento em alguns pontos da cidade de Uberlândia. Ao vivo, o jornalista Danilo Cacheta traz as informações para a gente. Danilo, como está sendo a operação? Bom dia. Oi, Tânia, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, esta são duas operações. A primeira delas, a operação chamada Má Impressão, que apura o desvio de verba indenizatória, aquela verba de gabinete da Câmara Municipal de Uberlândia. É o dinheiro destinado ao pagamento de gráficas, de publicidades aqui da cidade. Como você disse, 2 20 vereadores de Uberlândia estão sendo presos nesta manhã pelo GAECO e o Ministério Público Estadual, e a Polícia Militar. Em vários locais da cidade, esses mandados de prisão temporária e preventivas estão sendo cumpridos hoje de manhã. O Ministério Público está neste momento no prédio da Câmara Municipal de Uberlândia, também cumprindo mandados de busca e apreensão para recolher documentos. A outra operação, Tânia, a operação que ainda não foi batizada, ela apura o envolvimento de vereadores, sobretudo aqueles que ocupavam cargos da mesa diretora da Câmara, em contratos de limpeza e segurança do prédio do Legislativo. Esses parlamentares recebiam um mensalinho, quer dizer, parte do dinheiro pago pelos contratos à empresa de segurança e vigilância, a empresa A Precisão, que tem sede em Uberaba, e delatou o esquema ao Ministério Público. Tudo começou quando da Operação O Poderoso Chefão, em 25 de outubro, que começou a apurar o envolvimento de 2 parlamentares nos contratos, na irregularidade de contratos do transporte escolar de Uberlândia. A partir disso, eles conseguiram chegar também em uma gráfica de fachada que era usada por esses mesmos vereadores, são eles Alexandre Nogueira e Juliano Modesto, no envolvimento também do desvio da verba indenizatória. A partir disso, descobriram também os contratos de limpeza e segurança. E aí eles começaram a ampliar essas investigações, essas apurações, e descobriram o envolvimento de mais outros parlamentares, que chega ao número de 20, com o desvio da verba indenizatória, e também de outros parlamentares e funcionários da Câmara no desvio dos contratos de limpeza e segurança. Nós estamos aqui neste momento no bairro Cidade Jardim, em frente à casa do vereador Hélio Ferraz, o baiano, presidente da Câmara Municipal. A polícia chegou por aqui por volta de 6 horas da manhã, junto com os promotores do GAECO, já para cumprir esses mandados de prisão. No caso do vereador baiano, estão sendo cumpridos 2 mandados de prisão, ambos de prisão preventiva, que é aquele por tempo indeterminado, viu, Tânia? No caso dele, ele é investigado tanto no caso do desvio da verba indenizatória, como aquele que também recebia esse mensalinho da empresa de segurança e de limpeza do prédio da Câmara Municipal. Olha, Tânia, essas investigações são muito amplas. Segundo o Ministério Público, de janeiro de 2017 até dezembro agora de 2019, essa legislatura que foi eleita em 2016, os vereadores gastaram mais de 4 milhões de reais com gráficas aqui na cidade. E parte desse dinheiro foi desviado para eles mesmos. Essas investigações também levantaram o envolvimento de 15 empresários, 15 gráficas que estariam participando desse esquema. Bom, além disso tudo, ainda tem a situação dos contratos de limpeza e segurança. Nesse caso, o que acontecia? A Câmara contratava a empresa A Precisão para prestar o serviço lá no prédio do Legislativo, e eles mandavam, no caso da segurança, por exemplo, o contrato era para 22 seguranças trabalharem lá no prédio. Só que trabalhavam menos. E a empresa recebia pelos 22. Por quê? Porque o restante desses funcionários que não trabalhavam, esse dinheiro era desviado para os vereadores. No caso do contrato da limpeza e segurança, estão sendo investigados o vereador baiano, presidente da Câmara, que nós estamos aqui em frente à casa dele, também o ex-presidente da Câmara, Alexandre Nogueira, também está sendo preso hoje por força de um mandado de prisão preventiva o diretor administrativo da Câmara, Samuel Moura, ele que é um homem da mais extrema confiança do presidente baiano. Também estão sendo cumpridos mais 2 mandados de prisão preventiva contra o vereador Juliano Modesto,
honesto que está preso desde o dia 15 de outubro, lá no presídio Jaci de Assis, e também outras pessoas, como por exemplo o vereador suplente Marcelo Cunha, que assumiu o cargo recentemente. Ele também está sendo preso hoje por força de um mandado de prisão temporária, que é aquela prisão de 5 dias, podendo ser prorrogáveis por mais 5. No caso do vereador Marcelo Cunha, ele era o diretor administrativo da Câmara quando da celebração desses contratos de limpeza e segurança. Além dele, também tem a responsável pelo setor de segurança do Legislativo e ainda o ex-secretário-geral da Câmara, Aldo de Souza. Aldo, que mais recentemente, até o mês passado, era o chefe de gabinete do vereador Wilson Pinheiro e ele ocupava o cargo de secretário-geral da Câmara. Ele também está sendo preso hoje de manhã. Quer dizer, é um dia muito movimentado, né, Tânia? Mais de 20 vereadores, então quer dizer 2 dezenas de parlamentares. A gente pode dizer que a Câmara Municipal de Uberlândia nessa manhã ruiu, né? Porque não tem mais, sobraram pouquíssimos parlamentares lá. É claro que isso ainda é uma investigação do Ministério Público, todos esses desdobramentos vão acontecer a partir de agora, mas para que tenha o mandado de prisão decretado, algumas provas já foram levantadas pelo Ministério Público, como por exemplo no caso aqui dos contratos de limpeza e segurança, há inclusive registros em vídeo de servidores da Câmara, como por exemplo o diretor administrativo, que supostamente estaria agindo a mando do presidente baiano, que ele estava coagindo os funcionários, intimidando pessoas a mentir para o Ministério Público. Por exemplo, a responsável pelo setor de segurança foi abordada por ele, isso registrado em vídeo, para que ela mentisse quando dos depoimentos do Ministério Público Estadual. Além disso, o dono da empresa A Precisão Limpeza e Serviços, que prestava esses serviços, ele forneceu para o Ministério Público todas as informações necessárias, inclusive a planilha do mensalinho. Quanto que custava o segurança, quanto que eles pagavam de salário, quanto que eles pagavam de impostos e quanto que era a sobra destinada a esses parlamentares. Essa planilha era checada mês a mês pessoalmente pelos próprios vereadores envolvidos, que recebiam dinheiro em espécie. Então, quer dizer, é um esquema muito bem organizado que funcionava lá na Câmara Municipal e que está sendo desnudado hoje, vamos dizer assim, né, Tânia? Danilo, muito obrigada pelas informações. A gente fica cobrando mesmo e apoiando tudo que for correto, tudo que for investigativo, porque estamos falando do dinheiro público e estamos falando de pessoas que receberam o crédito do cidadão que elegeu um representante para a coletividade. Obrigada mais uma vez, Danilo. Nós continuamos acompanhando esse trabalho, então, hoje na cidade de Uberlândia. O repórter Túlio Amâncio também traz informações sobre esta operação, Operação Impressão. E nós vamos saber agora, Túlio, onde você está neste momento. Bom dia. Oi, Tânia, bom dia para você, bom dia a todos. Nós estamos aqui no bairro Jardim, Brasília. Aqui nessa casa mora o vereador afastado, o ex-presidente da Câmara, Alexandre Nogueira, que tem 2 viaturas da polícia aqui na porta dele, porque às 6 horas da manhã os policiais vieram cumprir os 2 mandados de prisão preventiva contra o vereador afastado. Um nessa questão da verba indenizatória, do desvio de verba indenizatória, e a outra na outra operação que também está sendo desencadeada hoje, que investiga irregularidades, né, com os contratos com as empresas de limpeza e de segurança da Câmara Municipal de Uberlândia. Tem mais de uma hora que os policiais estão aqui, estão vasculhando todos os cômodos da casa, estão verificando o que dá para levar, porque também o mandado é de busca e apreensão e prisão preventiva contra o ex-vereador Alexandre Nogueira. Ele, que estava preso, foi solto no sábado. Ele foi preso no dia 25 de outubro, na Operação Poderoso Chefão, que investigou contratos da Prefeitura com empresas que prestavam serviços de transporte escolar na cidade. O Alexandre Nogueira já foi denunciado por organização criminosa, obstrução de justiça, falsidade ideológica e fraude à licitação. Esses 2 novos mandados, como eu falei, são das operações de hoje, que investigam o desvio de verba indenizatória e também os contratos com irregularidades com empresas de limpeza e de segurança.
A suspeita é de que o vereador Alexandre Nogueira, enquanto vereador, agora ele está afastado, que ele recebia uma espécie de mensalinho dos responsáveis por essas empresas. Ao invés de contratar o número certo de funcionários que estavam no contrato, as empresas contratavam um número menor e o que restava de dinheiro era uma espécie de gratificação ao vereador Alexandre Nogueira e aos outros envolvidos nesse caso, isso segundo o que aponta a investigação. Além dele, outras 7 pessoas estão sendo investigadas nesse caso desses contratos de limpeza e de segurança. O atual presidente da Câmara, o Hélio Ferraz, o baiano, e o ex-ordenador de despesas, o Juliano Modesto, que está preso. Esses 2 são vereadores, um afastado ainda e o outro atual vereador na cidade de Uberlândia. Eles também são investigados nessa operação que visa aí ver o que acontece, o que estava acontecendo nesses contratos, essas irregularidades desses contratos com as empresas de limpeza e também de segurança. A gente vai continuar acompanhando, deve sair a qualquer momento o vereador Alexandre Nogueira, deve ser levado pela polícia à sede do Ministério Público Estadual aqui de Uberlândia. A gente vai continuar acompanhando, viu, Tânia? Qualquer coisa eu chamo você aí e a gente entra ao vivo com o vereador sendo levado aqui da casa dele no bairro Jardim, Brasília. Com você, Tânia. Tá certo, Túlio, nós aguardamos então o seu contato, um bom trabalho para você. Acompanhando aí, a gente está vendo a polícia, um policial, né, saindo da residência, daqui a pouco mais informações. Nós vamos voltar com o Danilo Cacheta, que tem a lista dos 20 vereadores com mandados de prisão. Lista grande, dia histórico, dia triste na política de Uberlândia. Com você, Danilo. Com certeza, Tânia, um dia muito triste para a política, para a história de Uberlândia e, como eu disse, então, são 20 mandados de prisão temporária, entre prisão temporária e preventiva. No caso da prisão temporária, só para a gente esclarecer, é aquela prisão determinada por 5 dias, podendo ser prorrogado por outros 5. As prisões preventivas são por tempo indeterminado. Então, vamos à lista dos vereadores que estão sendo presos nesta manhã. O vereador Hélio Ferraz de Oliveira, o baiano, presidente da Câmara, que nós estamos aqui na casa dele. No caso do vereador baiano, são 2 mandados de prisão preventiva, um envolvendo as verbas indenizatórias e outro envolvendo o mensalinho dos contratos de segurança e limpeza. Além dele, também o vereador Rodney Borges, agora prisão temporária, também temporária, Mastroiano de Mendonça Alves, o vereador Doca Mastroiano, Roger Dantas de Rodrigues também sendo preso, Ronaldo Alves, Felipe Machado, é o Felipe Phelps, vereador, também está sendo preso, Elvico José de Queiroz, o Vico Queiroz, todos esses mandados de prisão temporária. O atual líder do governo na Câmara, vereador Wender Marques, também com mandado de prisão temporária. Vereadora Pamela Volpe, presa agora de manhã. Osmírio Alves de Oliveira, o Ceará, vereador Ceará, também mandado de prisão temporária. Márcio Teixeira Nobre, o vereador Márcio Nobre. Silésio Miranda, Isaac Cruz, além deles, Flávia Carvalho, Jussara Mendes Matsuda, o vereador Paulo César Alves, o PC, vereador Vilmar Rezende, vice-presidente da Câmara, também está sendo preso. O ex-presidente da Câmara, como nós vimos aí, Alexandre Nogueira, no caso do Alexandre Nogueira, também são 2 novos mandados de prisão preventiva. Ele já tem outros 2, um que foi relaxado pelo Tribunal de Justiça e outro, na semana passada, pelo Superior Tribunal de Justiça. Juliano Ribeiro Modesto, esse está preso desde o dia 15 de outubro e os 2 novos mandados de prisão preventiva contra ele estão sendo cumpridos agora no presídio Professor Jaci de Assis. A gente está vendo aqui a movimentação, a expectativa é que o presidente da Câmara, vereador baiano, saia agora nos próximos minutos. Ele deve ser conduzido primeiramente para a delegacia de plantão ou a 9ª Região Integrada de Segurança Pública, a 9ª RISP, para os procedimentos de praxe e depois será encaminhado ao presídio Professor Jaci de Assis. Muito provavelmente ele vai ficar preso também junto do vereador Juliano Modesto e dos demais parlamentares nas salas de Estado-Maior que tem lá no presídio Professor Jaci de Assis. Ele deve ser conduzido agora nos próximos minutos. A polícia chegou aqui bem cedo, eram por volta de 6 horas da manhã. Os promotores do GAECO, Daniel Marota Martinez e Adriano Bozola, também estiveram por aqui, já recolheram, acompanhando documentos, acompanhando o trabalho da polícia. Eles estão neste momento lá no prédio da Câmara Municipal também fazendo as diligências e a notícia que nós temos é que a Polícia Militar
vai colocar também o carro na garagem para poder acompanhar aqui a saída do vereador Baiano, presidente da Câmara Municipal, preso preventivamente, acusado de desviar verba indenizatória e também de receber mensalinho dos contratos de limpeza e segurança. Tânia. Obrigada, Danilo, mais uma vez. Qualquer informação, entre em contato conosco. Chega a ser inacreditável. 20 vereadores na mira desta operação. 20 dos 27 parlamentares da cidade de Uberlândia. Eu vou falar com o Túlio Amâncio, ele está na Câmara Municipal. O assunto é a Operação Má Impressão. Túlio volta com informações aqui pra gente. Como é que está a movimentação por aí, Túlio? Oi, Tânia, voltamos aqui, dessa vez direto da Câmara Municipal de Uberlândia. Há mais de um mês, a gente pode dizer que a movimentação aqui na Câmara está um pouco diferente, desde que a Operação Poderoso Chefão foi deflagrada, mas hoje o clima está ainda mais tenso. O que a gente pode observar, aqui nós temos aqui, ó, os rostos dos vereadores de Uberlândia. A maioria, 20 vereadores e um suplente, tiveram prisões decretadas, prisões preventivas expedidas hoje pelo Ministério Público. A maioria dos vereadores de Uberlândia, uma cidade com 27 vereadores, 20 estão aí com prisões preventivas decretadas. A gente pode observar aqui os gabinetes, a movimentação, ó, essa aqui é do presidente da Câmara, do Hélio Ferraz, o Baiano. A movimentação aqui, ó, tá dessa forma. Os representantes dele ali dentro, tal, mas está vazio. Desse lado aqui, ó, Isaac Cruz, Ceará também estão envolvidos, pelo menos pelo que aponta o Ministério Público. Pamela Volpe, Vico também. A gente chega aqui até a doutora Jussara, que também, segundo o Ministério Público, há indícios de envolvimento dela. Adriano Zago é um dos vereadores que até agora o Ministério Público não apresentou nada de ilegal ou irregular. Eu vou dar os nomes também dos vereadores que não estão nessa operação daqui a pouco, para que a população saiba também os que estão envolvidos e os que a princípio também não estão. Alguns gabinetes aqui estão até fechados, ó. Do Ender Marques, líder do governo do prefeito Adelmo Leão, fechou a porta aqui agora. Ronaldo Alves acabou de abrir, o gabinete dele estava fechado também. Enfim, 20 vereadores e um suplente envolvidos até agora, pelo que aponta o Ministério Público, na Operação Má Impressão. O que é essa operação? Investiga o desvio de verbas indenizatórias. Aquele dinheiro que o parlamentar tem para pagar gráfica, para mostrar o trabalho que está sendo feito, enfim, combustível e tudo mais. Pelo que o Ministério Público apurou, 20 vereadores estariam fazendo o desvio dessas verbas aqui na cidade de Uberlândia. Mais cedo nós entramos da casa do ex-presidente da Câmara, o vereador afastado Alexandre Nogueira. Ele que foi preso de novo, ele havia recebido o direito de liberdade na sexta-feira, estava usa a tornozeleira eletrônica e hoje ele foi preso de novo. A gente estava lá no Jardim Brasília, mostrando a movimentação da polícia. A gente não conseguiu pegar o momento da prisão porque os policiais militares colocaram a viatura na garagem da casa do vereador afastado e aí o Alexandre Nogueira foi levado para a sede do Ministério Público. Ele que foi preso no dia 25 de outubro na Operação Poderoso Chefão, essa que investigava aí irregularidades no contrato da Prefeitura, da Câmara, com o transporte escolar aqui do município de Uberlândia. A gente vai continuar acompanhando essa movimentação aqui, ó, mas está dessa forma, todo mundo aquele jeito meio apreensivo, sem saber, alguns assessores me perguntando, e aí, o meu vereador, para quem eu presto serviço, tal, ele já foi preso ou não? A gente está acompanhando, eu vou dar um nome para vocês dos vereadores que não estão envolvidos pelo que o Ministério Público passou à imprensa. Os vereadores que não estão envolvidos, a princípio, no desvio de verba indenizatória. Michele Bretas, Adriano Zago, Tiago Fernandes, Wilson Pinheiro, Antônio Carrijo e Pastor Átila. Agora, os outros 20 vereadores e um suplente, esses sim, tiveram mandados de prisão decretado. Com você, Tânia, a gente continua acompanhando, qualquer coisa eu te chamo. Com você. Obrigada, viu, Túlio? Continuo dizendo, um dia histórico, um dia triste na política de Uberlândia. Agora sim, então, mais informações sobre a operação que acontece na cidade de Uberlândia. 20 dos 27 vereadores estão sendo presos. Danilo Cacheta, ao vivo com a gente?
Sim, Tânia, mais uma vez bom dia a você e a todos. Agora nós estamos aqui em frente à sede do Ministério Público Estadual no bairro Tibere. É para cá que alguns dos presos das duas operações de hoje estão sendo trazidos. Uma outra parte vai ser levada lá para a delegacia de plantão da Polícia Civil que fica no bairro Marta Helena. Bom, nesta manhã, portanto, estão sendo cumpridos aproximadamente 40 mandados de prisão, entre prisão preventiva e prisão temporária, como dissemos, entre eles 20 vereadores aqui de Uberlândia. Esses parlamentares, aqui Gustavo vai até me dar aqui a lista, a gente já falou hoje cedo no Manhã Total, mas muitas pessoas estão entrando em contato com a nossa redação porque querem saber quais são os vereadores que estão envolvidos, no caso desse escândalo envolvendo a verba indenizatória. Então vamos ver aí agora então os parlamentares que estão sendo presos nesta manhã. Já foi preso hoje cedo Alexandre Nogueira, ex-presidente da Câmara Municipal. Contra ele existem 2 mandados de prisão preventiva que estão sendo cumpridos. Ele havia deixado a cadeia na última sexta-feira por força de um habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça. Foi preso hoje de manhã na casa dele no bairro Jardim Brasília. Lá também a polícia recolheu documentos. Existem 2 mandados contra ele porque ele está envolvido nas 2 operações, tanto no desvio da verba indenizatória quanto no mensalinho pago pela empresa de segurança e vigilância da Câmara Municipal. Além dele, o vereador Ceará também está preso temporariamente, essa prisão de 5 dias. Vereador Doca Mastroiano, vereador Felipe Phelps, vereadora Flávia Carvalho, também o vereador Hélio Ferraz Baiano, como nós mostramos, ele é o presidente da Câmara Municipal, foi preso há pouco lá na casa dele na zona sul de Uberlândia. Contra ele também existem 2 mandados de prisão preventiva, um no caso do mensalinho da segurança e da limpeza e outro também do desvio da verba indenizatória. Também Isaac Cruz, do PRB, Juliano Modesto, no caso de Juliano, como ele ainda continua preso lá no presídio Jaci de Assis, esses 2 novos de mandados de prisão preventiva que existem contra ele, também envolvido nos 2 casos, esses estão sendo cumpridos lá no presídio neste momento. Além dele, Jussara Matsuda, no caso de Jussara Matsuda é a prisão temporária de 5 dias, Marcelo Cunha, Marcelo suplente do vereador Ismar, tomou posse recentemente. O caso dele não é da verba indenizatória. Ele está sendo investigado porque ele era diretor administrativo da Câmara na época da contratação dessa empresa de vigilância e segurança. Portanto, à época da contratação, ele está sendo envolvido nesta outra operação e existe contra ele hoje, portanto, um mandado de prisão temporária. Além dele, Márcio Nobre, também prisão temporária pela verba indenizatória. Pamela Volpe, vereador Paulo César, o PC, vereador Ricardo Santos, vereador Rodinei Borges, vereador Roger Dantas, vereador Ronaldo Alves, vereador Silésio Miranda, vereador Vico Queiroz, vereadores Vilmar Rezende, Vilmar é o vice-presidente da Câmara, e vereador Wender Marques. O Wender é o atual líder do governo no Legislativo, uma vez que o primeiro líder, né, o titular dessa função é o Wilson Pinheiro, que cumpre prisão domiciliar por conta de outra investigação. Portanto, então, são esses os vereadores que estão sendo presos neste momento. Uma parte sendo trazida para cá, Gustavo. Vamos mostrar aqui a movimentação também de advogados desses parlamentares que já começaram a chegar cedo aqui no Ministério Público Estadual. E também lá dentro tem a presença de viaturas, aqui a viatura chegando, mais uma chegando, também trazendo presos e documentos, porque no total são mais de 40 mandados de prisão temporária, prisão preventiva. Então, vários locais da cidade, em vários pontos, nas casas desses 20 vereadores e também nas casas de empresários, donos das gráficas envolvidas nesse esquema do desvio da verba indenizatória, Tânia. Eu lembro a você que todos os detalhes nós vamos ter hoje, a partir de 10 para o meio-dia, no Balanço Geral. Obrigada, Danilo, acompanhando todos esses trabalhos desde cedinho, operação na cidade de Uberlândia, muitas pessoas preocupadas, então outras informações, como o Danilo disse, logo mais no nosso Balanço Geral.